CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de alimentos. Eu converso com Alcione Pereira. Ela é fundadora e CEO da Food Tech de impacto social Connecting Food, especializada na redistribuição de alimentos excedentes. Alcione, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Rosana. Um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dessas temáticas todas com vocês. Alcione, eu queria começar nossa conversa refletindo sobre uma polêmica antiga. A FAO, que é o braço da ONU para a Agricultura, estima que até 2050 a gente tem que aumentar em 70% a oferta mundial de alimentos para dar conta de uma população que vai chegar a 9 bilhões de pessoas. Mas há especialistas que dizem que nós temos comida de sobra, que o problema, na verdade, é desperdício, né? Que hoje significa cerca de 30% do que a gente produz. E também tem a questão da má distribuição dos alimentos. Você está de que lado? Olha, Rosana, essa pergunta realmente ela é sempre polêmica, né? E eu sempre aqui fico do lado da eficiência, né, da distribuição. Realmente, do ponto de vista nutricional, né, de soma nutricional, a gente já produz alimentos suficientes para toda a população mundial, né? Temos aí uma questão muito central com relação ao acesso desses alimentos. Se a gente parar para pensar que as cadeias de alimentos hoje estão globalizadas, né? A gente come aqui em São Paulo um melão produzido no Nordeste, ou eventualmente, né, tem uma fruta que vem da Tailândia chegando aqui. Então, a gente tem uma grande complexidade hoje das cadeias globais de produção de alimentos. Então, trazer, né, talvez alguma solução para essa complexidade, por exemplo, pensando na produção mais local, né, a gente sair, migrar, né, parcialmente aí das grandes produções globais e trazer mais a questão das produções locais. Lógico, né, temos aí particularidades de países, país a país, mas eu acredito que sim, mais eficiência nos alimentos que já são produzidos e como eles acessarem as populações, com certeza, e até outros estudos da ONU também afirmam que a gente teria aí muito mais acesso de alimentos às populações e, quem sabe, até realmente acabar com a fome no mundo com o que já é produzido hoje, né? Nesse esforço de redistribuir melhor os alimentos, a gente tem que enfrentar situações que são díspares dependendo de cada país. Em países desenvolvidos, o desperdício se dá na mesa. Já em países pobres e em desenvolvimento, ele se dá antes de o alimento chegar à mesa do consumidor, né? Começa ali na agricultura, depois, quando a produção é transportada, muitos itens são danificados, passam inclusive do prazo de validade durante esse deslocamento. Quando chegam aos centros de distribuição, muitos produtos estocados acabam estragando. Então, assim, a questão da logística, no nosso caso específico do Brasil, é o grande desafio. Essa questão é muito interessante, né, Rosana? Porque, assim, Brasil, por exemplo, né, somos um país continental, né? Então, o mesmo exemplo lá do melão que vem do Nordeste aqui para São Paulo, né? Ele percorre aí 2.000, 3.000 quilômetros, realmente é uma distância, né, continental para você consumir um alimento fresco, né? Então, quer dizer, essa perda ao longo dessa distribuição, ela é muito significativa, muito grande, né? Os centros de distribuição, né, se você pegar aí os grandes CEASAs, né, esses grandes centros de comercialização e distribuição de alimentos nas capitais carecem de infraestrutura, de armazenagem, de refrigeração. Então, todo mundo aí que fizer um passeio consegue ver essa falta de infraestrutura mesmo, bem latente. Mas, assim, aí é uma percepção minha, né? Eu também fico aqui questionando a questão do consumo na ponta. Então, fica muito evidente para nós esse grande desperdício na distribuição, no caso dos países em desenvolvimento, mas também somos uma sociedade que está muito pautada no consumo, mesmo a sociedade brasileira, né? Compramos demais, consumimos demais, compramos de forma errada, aquele alimento que não precisa vai parar na geladeira. Então, eu também me questiono se é só uma questão do comportamento do consumo nos países desenvolvidos
ou se também nós aqui no Brasil já adotamos hábitos de excesso, né, de consumo, logicamente em algumas classes, né, sociais, que também causam muito desperdício, né? Nós temos aí um estudo da Embrapa, se não me engano, não sei se é de 2020 ou 2021, foi um estudo da Embrapa feito com a FGV, que o brasileiro desperdiça mais de 40 quilos de comida individualmente, né? 40 quilos de comida por ano. Poxa, é um número bem significativo. Então, eu também acho que hoje em dia as questões de comportamento de consumo aqui no Brasil também causam aí um grande desperdício. Agora, esse excesso de consumismo dos alimentos é um traço cultural ou depende muito também do momento econômico? Porque a gente está atravessando uma crise, muitas famílias realmente sem dinheiro para conseguir comprar alimentos. Com certeza, né? E aí a gente realmente não pode generalizar, né? Nós estamos aí hoje no Brasil com números, né, voltados à fome, à insegurança alimentar de 30 anos, né? Retrocedemos aí nesses números há mais de 30 anos, temos dados aí de 1990, né? Então temos uma parcela da população extremamente carente e necessária, né, de grande necessidade de acesso a alimentos, mas por outro lado também estamos imersos na cultura do consumo, né? De comprar, eventualmente, não só alimentos, mas de uma forma geral, itens que não necessariamente a gente precisa. Então, isso, claro, tem uma grande discrepância, depende de classe a classe. Eu acho que as duas coisas caminham juntas, sabe, Rosana? Temos aí em um grande lado, faltando alimentos, mas de repente no outro, com excesso de alimentos e o excesso de consumo, que eu acho que faz parte aí do comportamento contemporâneo, né? Enfim, da base do capitalismo e da produção e da eficiência, que vive, né, de estimular mais o consumo. Então, tenho a impressão que as duas realidades aí coexistem. Você me lembra uma questão que é muito comum no Brasil, que é com relação ao café. Tanto que há um ditado que diz que quem mais consome café no Brasil é a pia. A pia é o maior bebedor de café, porque as pessoas de fato fazem ali na garrafa térmica e depois, quando o café esfria, tchau. Ninguém Não pensa em requenta, né? reaproveitá-lo para fazer um Não... sorvete, um doce, sei lá, ou requentá-lo, né? Então, realmente faz Exato, é bem parte por da aí. cultura, não só com relação ao café, eu apenas citei isso para ilustrar como de fato a gente não tem pudor em desperdiçar o alimento. Tem também a questão, Alcione, do consumo daqueles alimentos tidos como feios, que são tortos, né, que são feinhos e tal, as pessoas ali na feira ou no mercado não gostam de consumir esse tipo de alimento. É uma outra barreira com relação ao combate ao desperdício. Com certeza, Rosana. Eu acho que esse é um ponto assim muito central que mostra muito como o nosso comportamento ele é moldado, né? Por que que a gente não escolhe eventualmente uma cenoura mais tortinha no mercado? Inclusive, ela nem chega no mercado. Se a gente for parar para prestar atenção ali naquelas bancas perfeitas, né? Todas as maçãs ou as cenouras, as batatas mais ou menos ali do mesmo tamanho, né? E a gente sabe, a natureza não produz, né, alimentos padronizados, né? Então, os menores ou os mais feinhos, eles foram para algum lugar, né? Porque se naquele mercado está tudo muito padronizado, e eu acho que chama atenção também para aqueles mercados mais classe B, classe A, mais premium, né? Que ali tem um cuidado com a estética muito exacerbado até, né? Não é natural, né? A natureza não produziu aquelas maçãs do mesmo tamanho ou aquelas batatas daquele tamanho. Então, assim, houve uma pré-seleção, houve uma pré-classificação, eventualmente um legume menor ou mais torto, ele foi para um outro canal, né, de venda, de distribuição, então ele foi eventualmente destinado para um outro tipo de mercado, um outro canal de vendas. Então, a gente fica com essa falsa ideia da perfeição quando vai no supermercado. E essa ideia não existe. E isso acaba moldando muito o nosso comportamento, inclusive para outras coisas. Então, tá ali o alimento perfeito, eu vou querer eventualmente a roupa perfeita ou algum outro item de consumo perfeito, e isso não existe mesmo, né, nas cadeias industriais de produção. Então, essa questão do comportamento e como somos moldados por esse comportamento é uma coisa muito sutil, mas acaba até moldando os nossos comportamentos em outras escolhas também, né? E são traços que acabam também impactando na real situação pela qual o país passa. Eu tenho aqui dados que são estarrecedores, né, sobre segurança alimentar. É um dado que saiu aí no contexto da pandemia da Covid-19, no dia 8 de junho de 2022, dando conta
de que existem aqui no nosso país 125 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar. Cerca de 58,7% da população. São pessoas que não sabem o que vão comer amanhã. E tem um número também grandioso com relação àquelas pessoas que passam fome no Brasil, 33 milhões de pessoas, um número que duplicou nos últimos 2 anos. Dá para a gente reverter esse quadro no curto prazo, Alcione? Olha, Rosana, eu como boa empreendedora, eu tenho que ser otimista, né? Então, eu já trago aí o otimismo dentro de mim e acredito que sim. Eu acredito que nós temos soluções disponíveis, sejam tecnológicas, sejam de conhecimento, sejam de acesso. A gente precisa reunir, logicamente, essas soluções em prol, claro, num tema aí muito emergencial, né? A gente está aí com números muito expressivos, então precisa de uma grande mobilização da sociedade, não só os governos que tem uma grande responsabilidade, mas uma mobilização da sociedade como um todo, para a gente atuar nessa situação mais emergencial. Eu acho que, para mim, quando a gente fala de 33 milhões de pessoas passando fome e uma outra porção em insegurança alimentar, todas as pessoas estão passando fome. Tem uma pessoa que passa fome em um determinado período do dia, ela não tem o pensamento, a ideia de onde ela vai fazer a próxima refeição, ela está numa situação tão crítica quanto uma pessoa que passa fome, né, o dia inteiro, digamos assim, né? Então, essas diferentes escalas, no final, mostram que a gente tem aí mais da metade da nossa população passando fome, né? Seja o dia inteiro, seja numa parte determinada do dia. E isso é uma situação humanitária muito forte, né? Que exige que nós, da sociedade, sim, possamos unir forças e fazer aí grandes coalizões, grandes uniões para atacar esse problema. Eu acredito que sim, temos soluções e precisamos aí de uma boa vontade e união para atuar na questão da fome no Brasil. Eu estou conversando com a CEO de uma startup, que é criada exatamente com a intenção de trazer a solução para o problema. E você é uma das idealizadoras do movimento Todos à Mesa, a primeira coalizão de empresas brasileiras para redução do desperdício de alimentos e também combate à fome. Quais são as medidas emergenciais? Então, Rosana, é muito importante, né, trazer essa questão do movimento, que ele é justamente uma iniciativa nessa coalizão, né? O movimento Todos à Mesa surgiu ali no final de 2021, é uma iniciativa que foi iniciada pelo iFood, né, uma grande, enfim, né, food tech brasileira que puxou esse fio e aí a Connecting Food entrou como co-idealizadora técnica do movimento e justamente a gente trazer as grandes empresas distribuidoras, produtoras, indústrias, varejos, distribuidores da cadeia de alimentos do país para discutir medidas tanto emergenciais quanto medidas de médio e longo prazo para redução do desperdício e combate à fome. Emergencialmente, quais são as soluções tecnológicas imediatas que a gente já coloca em prática para esses alimentos que já são produzidos acessarem as populações vulneráveis, que é, inclusive, um dos pilares de atuação da Connecting Food. Então, assim, alimento bom, perfeito, pronto, está sendo produzido e não está sendo, né, direcionado para pessoas que precisam. Então, a primeira medida emergencial é essa, né? Já temos soluções, temos alimentos produzidos, temos pessoas passando fome. Vamos nos unir para trocar melhores práticas em como a gente pode fazer isso, lógico, em conjunto, né, de uma forma mais eficiente. E aí, pensando em médio e longo prazo, precisamos pensar em políticas públicas, né? Grandes problemas sistêmicos como a fome não é um problema simples, e mesmo o desperdício. A gente sabe que tem várias causas econômicas, sociais, sanitárias, logísticas, né? Como aqui a gente já falou. Não é um problema simples, então a gente precisa trabalhar muito políticas públicas, medidas, né? Incentivos, legislações que possam ser aplicados aí a mais médio e longo prazo. Então também é um lugar que a gente reúne essas empresas para discutir essas medidas e, lógico, articular com os governos ou outras empresas de como a gente pode implementar também e fomentar um melhor ambiente da doação de alimentos no país. Nesse sentido, o papel da tecnologia é crucial, na medida em que mapeia onde tem alimento de sobra e onde está faltando comida. Hoje a gente tem no Brasil uma rede eficiente de dados? Olha, Rosana, aqui no Brasil, realmente dados é uma coisa assim muito, muito importante que não temos, né? Não temos assim grandes mensurações de dados. Temos muitos estudos secundários relacionados ao desperdício, onde estão eventualmente onde estão esses alimentos, essas pessoas. Existem iniciativas,
mas hoje a gente não tem nenhum estudo articulado ou de mensuração que eu digo. O ideal do desperdício é a gente medir o desperdício, onde ele acontece efetivamente, até para a gente poder aplicar ações que sejam práticas e mais eficientes. A gente não tem um estudo de mensuração, temos muitos estudos de fontes secundárias, que até inclusive uma agenda do movimento Todos à Mesa, trazer à luz esses estudos secundários para que eles fiquem disponíveis de uma forma mais fácil, né? Numa plataforma mais fácil de acesso, inclusive para tomadores de decisão, governos e empresas. Mas sim, é um primeiro passo extremamente importante para a gente poder direcionar recursos de forma eficiente, né? Onde está o maior problema? Onde a gente pode começar primeiro, né? Agora, existem iniciativas isoladas que já estão fazendo muito sucesso por aí, né, Alcione? Inclusive, eu quero destacar aqui uma parceria do Google com a Ação da Cidadania, que é a ONG mais importante de combate à fome no Brasil. Eles localizam as organizações que distribuem comida de graça para conectar com aqueles empresários que querem doar alimentos, né, donos de supermercados, enfim. Então, a gente nota que, de fato, existe um esforço aí marginal, né, paralelo, que está tentando solucionar, mesmo sendo uma iniciativa aqui, outra ali, algo pontual. Exatamente, Rosana, essa iniciativa da Ação da Cidadania é excelente, necessária, né? Inclusive, precisamos trabalhar e expandir, né, cada vez mais, que é trazer visibilidade de onde essa comida está, exatamente o que você acabou de explicar, né? Onde está essa necessidade, onde está essa demanda, né? As cozinhas comunitárias são extremamente importantes para prover esse acesso do alimento pronto, né? Muitas pessoas não têm casa, não têm uma cozinha, não têm um fogão, então eventualmente a doação de uma cesta básica para aquela pessoa, aquela família específica, acaba até surtindo um efeito ali, né? Onde é que eu vou preparar esse alimento? Como conservar, né? Não tem geladeira. Então, eventualmente, no emergencial, as cozinhas comunitárias são muito importantes para aplacar, né, essa fome imediata. Então, a Ação Cidadania faz esse rastreamento, né, esse monitoramento e coloca isso dentro de um mapa de acesso. E, claro, as empresas que querem colaborar com essas cozinhas, sejam com doações ou utensílios ou de alguma forma, também acessam, tem fácil aí esse mapa para poder colaborar e de uma certa forma aí também aumentar essa rede. Todas as iniciativas hoje, né, da iniciativa privada ou de organizações ou de associações são válidas, claro, mediante esse problema enorme que nós temos aí com mais 60% da população brasileira passando fome, né? E o ouvinte está se perguntando, mas e o poder público? Há quantas anda a legislação com relação à doação segura de alimentos? Muitos empresários estão bem intencionados, querem participar dessa rede solidária, mas ficam com algum tipo de receio, porque existem obstáculos legais, muitas vezes, à doação do alimento. Olha, Rosana, esse é um ponto também muito importante para a gente esclarecer e assim jogar aos sete ventos, né? Porque eu acho que é uma das grandes dos grandes paradigmas relacionados à doação de alimentos hoje no país é que doar alimentos é proibido ou se alguém passar mal, serei aí processado, né? Então esse é o grande paradigma que realmente acaba, né, impedindo aí algumas iniciativas de doação. Mas nunca foi proibido doar alimentos no Brasil, né? Mas a gente não tinha uma lei que permitisse, então ficava aquela coisa um pouco no limbo, né? Bom, mas se pode, não pode, né? Ficava ali um pouco aberto. E em 2020 nós tivemos uma lei, a 14020, que permite legalmente, aí sim temos uma lei, né? Que traz o arcabouço legal e permite a doação de alimentos no país. Então, hoje, qualquer doação de qualquer espécie, mesmo que seja um restaurante, ou de um varejista, ou de uma indústria, qualquer etapa na cadeia, o doador de alimentos, a partir do momento que ele entrega esse alimento para a organização social, né, ou para o seu receptor, ele ali passa a responsabilidade civil e legal para quem recebe. Lógico, essa doação de alimentos ela tem que seguir todas as normas da vigilância sanitária, dentro do prazo de validade, né, são alimentos que são aptos, devem ser aptos ao consumo humano. Então, todo cuidado que tem um doador, ao produzir o seu alimento para venda, ele tem que, né, ter o mesmo cuidado de disponibilizar esse alimento para doação. Mas, considerando isso, já temos uma lei, então a gente não tem mais desculpa para fazer doação de alimentos no país. Lógico, a gente tem aí que avançar nesse arcabouço legal, né, o arcabouço regulatório de doação de alimentos no país precisa avançar com outras regras, incentivos, captura de benefícios, enfim, a gente tem um arcabouço que pode evoluir, mas pelo menos esse primeiro passo
nós conseguimos aí, bem, muito recentemente, o Brasil é um dos últimos países da América Latina a ter uma lei que permite a doação de alimentos. Você disse: "Agora não tem mais desculpa". O que está pegando com relação ao empresariado? É o quê? É preguiça de se conectar realmente a um programa como esse para disponibilizar os alimentos? Fico curiosa Olha, para Rosana, saber. tem vários motivos, viu? Tem, acho que desde os motivos culturais, né, relacionados, por exemplo, o que a gente vive muito na Connecting Food no nosso dia a dia, né? Achar que a doação de alimentos vai dar trabalho, né? Não quer separar o alimento para doação, porque você tem que fazer uma separação mínima, né? Você não pode doar um alimento que já está estragado, por exemplo. Ah, não dá muito trabalho, é mais fácil jogar fora. Isso acontece, tá? A gente escuta, é uma realidade. Então tem essa cultura, um pouco desse trabalho operacional, que ele é mínimo, né? E a gente está, inclusive, para quebrar esse paradigma, nós como food tech, muitas vezes, Rosana, a falta de conhecimento, né? De que pode doar, que existem formas seguras, né? De controle, de monitoramento, de fazer essa doação de uma forma que não onere, né? Os atores que estão envolvidos, nem o pessoal da operação, nem a organização social ou bancos de alimentos que vão buscar esse alimento. Então, falta muito conhecimento de que isso pode ser feito de uma forma rápida, prática e controlada. E aí tem essa questão cultural, realmente, que é um ato de impacto social, né? Então, também para os negócios verem que esse resultado, às vezes, ele não se reverte no resultado financeiro, né, direto, mas é um resultado de impacto social e ambiental extremamente significativo. E essa conta, ela ainda não fecha no caso de alguns empresários, né? Não é porque, eventualmente, essa ação possa não reverter num lucro imediato, ou numa venda a mais, apesar que agora os consumidores estão mudando muito, né, a sua percepção com relação às empresas que fazem práticas, né, de impacto social e ambiental, mas ainda, como essa conta não é uma conta direta, então muitos deles acabam não colocando um foco e preferem jogar o alimento fora. Com relação ao nosso programa, eu posso dizer que estamos quebrando um desses paradigmas, que a gente está jogando luz aqui sobre a Connecting Food, que é a primeira foodtech brasileira de impacto social focada na gestão inteligente de doação de alimentos excedentes. Então, conta para a gente um pouco desses resultados exitosos que vocês apresentam. Exatamente, Rosana, a gente justamente trouxe a tecnologia, né? É interessante, né? Porque a Connecting ela é uma empresa de impacto social. Quer dizer, a gente não é uma ONG, né? Nós somos uma empresa que visa o lucro, né? A gente presta um serviço, né, para grandes doadores de alimentos, mas, logicamente, o grande direcionador das nossas tomadas de decisão é o impacto social. Então, é trazer essa inteligência da tecnologia para trazer essa eficiência, né? Então, aonde tem alimento sobrando, em grandes cadeias, né? Nós trabalhamos bastante aí com varejos, indústrias e conectar com organizações sociais. Então, a gente organiza, né, todo esse sistema de doação para essas empresas. Então, desde políticas, né, relacionadas, a gente tem toda uma parte aí burocrática que precisa ser organizada, políticas e manuais, né, manuais sanitários, legais, treinamento das equipes, né, que fazem essa separação dos alimentos no dia a dia e que não necessariamente quem está ali na venda, né, no ponto de venda ou mesmo na indústria, não é o grande foco, né, treinar ali para separar alimentos para doação. Então, a nossa equipe ela entra para viabilizar isso e operacionalizar isso de forma que não tenha nenhum trabalho. Que realmente o doador ele só disponibiliza esse alimento e a gente entra com essa força operacional para fazer esse alimento chegar em quem precisa. A gente trabalha aí temos aí quase 500 organizações sociais em 23 estados, estamos desde 2016, 2017, atuando como empresa de impacto social nessa inteligência de redistribuição, mas é aquele, né, temos aí mais de 15 milhões, né, de refeições complementadas, mas eu sempre falo, né, o Brasil, o mato é alto, a gente tem muito ainda o que fazer, né, somos aí grandes produtores de alimentos, né, no mundo, ainda jogamos muito alimento fora, então enquanto tem um alimento desperdiçado, tem trabalho para Connecting Food para conectar esse alimento. Para além do caráter humanitário, você, o empresário que quer realmente contribuir para sanar a questão da insegurança alimentar e da fome no Brasil, o que é que o empresário ganha quando decide se conectar a uma rede como essa de distribuição de alimento excedente? Olha, Rosana, de imediato é a prática, né? A gente está falando bastante aí de ESG, né? Das grandes práticas aí
iniciativas ambientais, sociais, de governança. Então, trabalhar com a Conect é colocar a prática do ES, né? Eu brinco aí, é o ES na prática, no dia a dia. A gente sai, né, da teoria, né, ou dessa grande dificuldade de, nossa, como é que eu posso, como empresário, como grande empresa, causar impacto social, ainda mais a questão da fome, de uma forma emergencial. Trazer, né, por exemplo, contratar uma empresa de impacto social como a Connecting Food já é uma primeira iniciativa prática, né? Fomentar o ambiente das empresas de impacto social no Brasil. Isso já é um grande caminho. Em segundo, o nosso resultado é resultado no dia a dia, comida que sai todos os dias, né, desses grandes centros, né, de comercialização e produção de alimentos e alcançam pessoas todos os dias. Então, o nosso resultado, fruto do nosso trabalho, ele é colhido no hoje, né? Então, assim, emergencialmente, o grande resultado de imediato é um resultado de impacto social, é a conexão dessa grande marca, ou grande empresa, numa iniciativa efetiva, né, com resultados de impacto social. Lógico, do impacto ambiental, né, esse alimento eventualmente poderia ser destinado para um aterro, ou uma má destinação, isso poderia causar maiores impactos ambientais. E, claro, mais no médio e longo prazo, a gente tem aí eventuais reduções com custo de descarte de resíduos, então tem um ganho econômico em torno disso, mas eu vejo aí um ganho de médio e longo prazo muito relacionado ao que as pessoas esperam do papel das empresas na sociedade. Esse papel está mudando, né? Os consumidores estão cada vez mais conscientes de que as empresas podem e devem contribuir com as suas comunidades, com a sua sociedade, e essa mudança está acontecendo de uma forma muito rápida, né? As pessoas aí com acesso à internet e essa grande movimentação de informações, então elas estão se conectando mais a marcas que estão deixando, né, efetivamente um legado, né, de impacto social e ambiental. Então tem aí um ganho que às vezes ele ainda não é tão ainda perceptível do ponto de vista financeiro, mas eu acredito que aí no médio prazo também vai se reverter em mais vendas, né? As pessoas comprarem de empresas que têm uma real preocupação de impacto social e ambiental na prática. Eu acredito que aí um futuro muito próximo para isso. Ou seja, a gente está com a faca e o queijo na mão, com perdão do trocadilho. De um lado, a gente tem inovação e inteligência de dados, né? E de outro, a gente tem a boa vontade daquela pessoa que quer contribuir de fato para uma mudança de comportamento na sociedade, destinando alimento a quem precisa, né? Para a gente realmente conseguir sanar essas questões muito graves. Eu acho que isso é o verdadeiro banquete da vida, não é, Alcione? Perfeito, Rosana. Como falamos, as soluções estão aí. A gente só precisa se mobilizar, está tudo disponível, se conectar e se mobilizar, que estamos aqui juntos para auxiliar, sejam quais forem esses elos da cadeia, né? Sejam empresas, sejam as pessoas aí que precisam desses alimentos. Então, está tudo disponível, só nos acessar, né? Para poder colocar essas ideias todas em prática. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem e até uma próxima oportunidade. Já te convido aqui para você apresentar para a gente novos e bons resultados do engajamento de toda a sociedade em prol desse movimento. Maravilha, será um prazer. Muito obrigada. Eu conversei com Alcione Pereira, fundadora e CEO da Foodtech de impacto social Connecting Food, especializada na redistribuição de alimentos excedentes. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos, meu lindo Daniel Mesquita e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.